Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, aqui pelo Instagram, aqui no nosso canal Boa Notícia, esse canal do YouTube. Obrigado a você que, ouvindo, acompanhando cada meditação, deixa aí o seu curtir, o seu like, divulga, comenta esses vídeos, o que nos ajuda muito na sua divulgação. Ontem nós concluímos o tempo do Natal e hoje nós estamos iniciando o chamado Tempo Comum, que é um período de 34 semanas nas quais nós acompanhamos Jesus em seu itinerário de pregador do Evangelho. Acompanhamos nesses últimos dias a celebração do nascimento de Jesus, o mistério da sua encarnação. Mas realmente é uma questão que se põe para nós, é que Jesus, dos 33 anos que viveu sobre a terra, nós damos notícia de 3 da sua pregação e alguma coisa da sua infância. Os demais 30 anos, como viveu Jesus? Viveu no seu cotidiano normal, conhecido como o filho do carpinteiro, como o filho de José de Nazaré. Ali ele vive o seu itinerário cotidiano. E esse tempo comum quer ajudar a mim e a você que fomos batizados em Cristo a aprender a viver desta sabedoria que Jesus nutriu no seu dia a dia, vivendo igual a nós em tudo, menos no pecado. Nós somos chamados a entrar neste dia a dia que Jesus viveu em Nazaré, porém agora acompanhando o seu itinerário público. E nós notamos hoje que, por exemplo, nesse seu itinerário público, Jesus tem os olhos que se voltam para as pessoas nos seus afazeres cotidianos. O evangelho de hoje, que é o evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20, nos mostra que Jesus estava caminhando ao longo do mar da Galileia e ele viu ali pescadores que estavam jogando a rede e fez uma proposta para aqueles trabalhadores. Como hoje também, seguramente ele passa no seu dia a dia e faz propostas também para você, faz propostas também para mim. E a proposta que Jesus fez para aqueles irmãos, Simão, André, a proposta foi: venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus parte com aquilo que eles já conheciam, já entendiam: pescar. E daquela que é a pescaria normal de peixes, Jesus faz um salto qualitativo e os convida a fazer algo realmente novo. O que Jesus quer é que eu e você, a partir daquilo que nós já conhecemos, possamos dar esse salto de qualidade e entremos na dinâmica que ele nos vem propondo. Depois ele andou mais à frente e encontrou outros irmãos, Tiago e o seu irmão João. Eles eram filhos de Zebedeu. Eles estavam na barca reparando, consertando as redes e Jesus também os chamou e eles deixaram imediatamente a barca e o pai e começaram a seguir Jesus. Só que Jesus, antes deste convite, Marcos nos diz que ele estava andando por ali e proclamando o Evangelho de Deus. Essa palavra já é muito interessante, Evangelho. Marcos é o evangelista mais antigo, ou seja, o seu evangelho é o mais antigo que existe. Primeiro tem as cartas de Paulo, algumas delas, e a Tessalonicenses, por exemplo, é a primeira. E depois vem o evangelho segundo Marcos. E Marcos é o primeiro, então, a chamar de evangelho o escrito que ele faz contando a vida de Jesus. Evangelho era uma palavra que era utilizada para dar uma notícia alvissareira, uma notícia boa. Por exemplo, acabou uma guerra, nasceu um herdeiro do trono, então ia à frente no lugar do comércio, na praça central da cidade, o arauto, que se dizia em grego kerix, e fazia o querigma, proclamava a notícia boa, não é que tinha acabado a guerra ou que tinha nascido o herdeiro do trono. Jesus está dizendo que o que ele está trazendo é isso, é uma notícia boa. E essa notícia é tão boa que deve modificar a mente da gente. Ele diz: o tempo se completou, o reino de Deus está perto de vocês, convertam-se. A palavra que Marcos usa no seu evangelho é metanoiete, essa palavra que Jesus usa para falar da conversão. Metá significa ir além, é o trans que a gente conhece na língua latina, ir além.
não é transferir, é transformar. Então essa preposição metá significa isso, uma preposição que fala de ir além, de transformação. Noiete tem na raiz a palavra nous, que significa a mente, a mentalidade, o pensamento. Portanto, o que Jesus está convidando a mim e a você é uma transformação de mentalidade, uma transformação de pensamento. E o que ele propõe é: acreditem no Evangelho, deem crédito ao Evangelho. Você que está me acompanhando, quem sabe talvez você esteja usando até um aparelho celular. Se a gente não tiver crédito, a gente não pode ter acesso a chamadas telefônicas, não é? A gente não consegue ter acesso à internet ali de uma forma direta. A gente precisa ter crédito para poder fazer o uso da rede social. Ou mesmo que você use um Wi-Fi, mas alguém está pagando ali por você. Então, dar crédito ao Evangelho, acolher essa mensagem do Evangelho, acreditar nele para que ele possa de verdade fazer aquilo que ele pretende, dar uma boa notícia, dar uma boa forma, uma boa formação, informação à nossa vida. Portanto, o convite de hoje de Jesus é esse, que a gente se deixe transformar. Interessante, a palavra Evangelho tem eu dentro, Angelion, que significa mensageiro, mas que a gente pode traduzir também por anjo. Convidando esses seus discípulos, depois que João estava preso, João era aquele que era um mensageiro, que tinha ido preparar o caminho para Jesus, ele agora estava preso. Jesus precisa de outros colaboradores para assumir aquela missão que João também tinha, de anunciar, de preparar esse caminho da boa notícia. Então eu dizia, não é? Angelion, angelos, significa mensageiro, e anjo também. Quase como que Jesus está dizendo, nessa função que a gente tem na vida, no nosso dia a dia, na missão que a gente tem, esses aqui eram pescadores que são convidados a serem esses anjos de agora em diante, esses mensageiros da boa notícia. Portanto, você, no seu dia a dia, naquilo que você faz, de que maneira você pode assumir essa função angélica para que a vida seja evangélica, de verdade uma boa notícia que transforma, que pode modificar as coisas. Acolhamos o convite de Jesus no dia de hoje e sejamos nós verdadeiros mensageiros de notícias boas para aqueles que estão ao nosso lado. Minha amiga, meu amigo, eu desejo que essa semana que agora se inicia na companhia do evangelista Marcos, esse primeiro evangelista que nos dá essa boa notícia. Ele escreveu o evangelho dele para ajudar em duas coisas. A primeira, que a gente possa responder quem é Jesus. A segunda, a responder o que é a fé. No dia de hoje, Jesus começa dizendo: convertam-se e acreditem no Evangelho. Acreditar no Evangelho é tenham fé no Evangelho. Acreditem nessa boa notícia, tenham fé nessa boa notícia. E a boa notícia é: o reino de Deus já está encostado em vocês, vizinho a vocês. Que o dia de hoje possa abrir os nossos horizontes para vermos como o reino de Deus está acontecendo no meio de nós. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.